Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Candice Krumel. Olá, meu nome é Estela Marini. E você está ouvindo Gastro Talks. Hoje o nosso assunto é glúten. Devemos temer o pão de cada dia? E aí, Estela, o que tu acha? Depende, como tudo na Depende. vida, Achei né? ótima. Talvez. Talvez. Depende. É isso realmente, eu digo, essa é uma afirmação que a gente precisa falar, né, com ressalvas. Para Isso algumas aí. pessoas sim, para outras não. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar, que não existe uma receita para todo mundo, né? Não, com certeza não. Mas vamos começar do começo, né? O que é o glúten? Vamos lá, então. O que afinal é o tão famoso glúten? Nos últimos anos tem se falado muito sobre ele. O glúten, ele é uma proteína presente em alguns alimentos, dentre eles trigo, centeio e cevada. Aveia, Estela, tem glúten? Não. Porém, geralmente a aveia, ela é moída no mesmo local do trigo e por isso ela sofre contaminação. Por isso que para os pacientes celíacos, a gente costuma também restringir a aveia, exceto a aveia que realmente ela é certificada que não contém glúten. Mas, por definição, glúten é a proteína presente nesses três alimentos, né? No trigo, centeio e na cevada. Isso aí. Na verdade, assim, eu acho que quando a gente fala em doença celíaca, ainda é só uma parcela do glúten que desencadeia a resposta inflamatória, que é a gliadina, né? Então é muito nome estranho aí para falar, assim, mas o glúten, ele é uma proteína grande, né? Ele é uma proteína que também é composta por outras coisas menores e parece que o grande problema aí nesse caso é a gliadina. E nos seres humanos também, assim, né, para as outras coisas também a gliadina também é uma parcela, né, dessa proteína aí que é o glúten. E quais são as doenças que Exatamente. a gente estuda na faculdade que são doenças relacionadas ao glúten? Então, isso é algo que é muito importante. Eu percebo muito que as pessoas usam o termo intolerância ao glúten, né? Hoje está Uhum. cada vez mais caindo, né, esse termo intolerância ao glúten. Na verdade, é muito importante nós definirmos, afinal, qual é o problema, qual é a alteração que a pessoa tem. Existem, então, três doenças bem descritas na literatura. A mais estudada, a mais conhecida é a doença celíaca. A doença celíaca, então, é quando a pessoa tem uma alteração genética que faz com que, toda vez que ela consome o glúten, ele gera como se fosse um processo inflamatório. As células do intestino delgado, nós já falamos sobre a importância do intestino delgado, acabam reconhecendo aquela proteína como um corpo estranho. E isso gera inflamação nas pessoas celíacas. Então, só que para acontecer esse processo inflamatório, a pessoa tem uma alteração genética. E é bem, então, a doença celíaca, ela mais ou menos afeta, né, tem até dados brasileiros, em torno de a cada 200 pessoas, uma é celíaca. E nós sabemos hoje que a gente só conhece uma pontinha do iceberg. Tem muitas pessoas celíacas que têm pouco sintoma, que acaba não procurando, por exemplo, atendimento médico, não fazendo exames de rotina e acabam não sabendo desse diagnóstico. Nós E na acabamos. verdade são coisas às vezes muito assim, a pessoa tem uma osteoporose numa idade precoce, Uhum. tem a ferro baixo, que é super comum, assim, tem ferro baixo, né? E a mulher, então, deve ser da menstruação. Às vezes tem uma alteraçãozinha nas enzimas do fígado. Então, às vezes são coisas que são muito, assim, pouco palpáveis mesmo, né? Exatamente. Depois eu vou falar sobre as manifestações intestinais e as manifestações fora do Uhum. intestino, que são justamente essas outras alterações. Então nós temos a doença celíaca, que é a doença genética, onde realmente a pessoa não pode ingerir glúten. Para a pessoa, o organismo dela, o glúten é muito realmente prejudicial. Tem os pacientes, tem um Eu só grupo de queria falar uma coisinha antes. pacientes. O que eu acho importante, assim, é que, na verdade, assim, essa doença, como tu falou, afeta 1 em cada 200 pessoas.
Só que é mais ou menos 5% da população, só que esse defeitozinho genético tem muito mais gente, né? Você acha que até Exatamente. 40% da população pode ter essa alteração genética? Então, só tu fazer o exame de sangue e mostrar que tu tem a mutação não quer dizer que tu tem doença celíaca. Porque tem Isso. muitas pessoas que têm a mutação e não têm, nem vão desenvolver doença celíaca. Talvez até aumente o risco para essas outras doenças relacionadas ao glúten, mas então às vezes o paciente fala, eu sou celíaco e traz só a mutação. Só a mutação não quer dizer doença celíaca. A doença celíaca envolve dano intestinal, envolve inflamação no intestino delgado, né? Ela envolve essa resposta inflamatória que não necessariamente ter alteração genética vai causar, né? Novamente, é a questão da epigenética, né? Então, eu Uhum. tenho, por exemplo, eu posso carregar os gene DQ2 ou DQ8, que são os mais estudados e os mais conhecidos. Eu posso ser portadora do gene, e a chance disso é de 30% a 40%, depende da população estudada, e eu nunca me tornar celíaco. Então, justamente, o teste genético por si só, ele não é um teste diagnóstico. Mas ele tem algumas situações que ele nos ajuda, né? Que Ah, também com acho importante a certeza. gente falar na Com... sequência. É. Mas isso que tu está falando é muito importante. Então, voltando à questão das doenças, né? Dando um apanhado geral, então a doença celíaca, realmente ela tem essas características. Existe uma outra doença que é descrita muito mais recente, a descrição dela na literatura médica, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Qual é a diferença, Estela, da doença celíaca para a sensibilidade ao glúten não celíaca? Na sensibilidade ao glúten não celíaca, os pacientes têm sintomas muito parecidos, ou às vezes até mais intensos quando ingerem glúten, mas quando a gente faz aquela avaliação médica, dosa os anticorpos, né, contra o glúten, por exemplo, quando faz o exame de endoscopia, o paciente não tem alteração nenhuma. Então, ele não é portador de doença celíaca, ele é sensível, sim, ao glúten. Quando ele come o glúten, ele não se sente bem, mas o glúten não causa aquele dano, como a Candice falou, aquele dano ao intestino delgado. Mas, guria, tu não acha que quando o paciente fala assim, intolerância ao glúten, ele não tá se referindo à sensibilidade não celíaca? Eu acredito que sim. Eu passo assim, eu passo pelo filtro mental, entendeu? Eu acho que O paciente sim. fala, eu acho que eu tenho intolerância ao glúten, eu passo pelo filtro mental de sensibilidade não celíaca, sabe? Porque a sensibilidade, vamos combinar, é difícil alguém leigo falar, eu acho que eu tenho É, sensibilidade não celíaca ao glúten, né? não, acho que é bem isso. Claro que no termo médico, até para nós É. falarmos a mesma língua, né, aqui nos Estados Unidos, na Europa, enfim, Uhum. acaba se, né, evitando de usar esse termo intolerância ao glúten. Mas realmente eu também tenho a mesma compreensão que tu. E tem uma terceira alteração associada ao glúten, que na verdade não é o glúten, aí é o trigo, né? Que é a alergia ao trigo. Que daí os pacientes têm mais reação de tipo lesão de pele, urticária, sintomas respiratórios, né? Até ela foi descrita inicialmente como a asma do padeiro, né? A alergia ao trigo, porque se viu que tinha um percentual grande de pessoas que quando começava, né, na sua profissão de padeiro, ele começava a desenvolver sintomas respiratórios, tipo asma. E aí É bem de foi alergia mesmo, daí, né? exatamente. É uma reação de Até na hipersensibilidade. alergia ao trigo tem ali sintomas gastrointestinais, mas não é o mais importante. O que chama Não, mais é a reação cutânea e isso, na também a reação pele, respiratória. E tu não acha legal, tem aquela asma induzida, que isso, para pelo pacientes trigo. que têm asma, às vezes eles consomem trigo antes de fazer exercício físico, eles podem desencadear uma crise, né? Exatamente. Então, a questão da alergia ao trigo é diferente da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten não celíaca. Porque, por E na exemplo, verdade é uma resposta imunológica diferente também, né? exatamente, é uma resposta diferente. Isso é o diagnóstico através de testes cutâneos, não é através de exame de sangue e endoscopia, como é na doença celíaca. E aí, quem tem alergia ao trigo não tem problema por exemplo, em consumir a cevada, e o centeio, por exemplo, né? Como acontece com quem é celíaco, que na verdade não pode consumir nenhum desses três, né? Então, Uhum. basicamente, falando bem, de forma bem ampla, são essas alterações associadas
ao consumo do glúten, né? Então, E quando a gente suspeita disso, quando é que o paciente tem que suspeitar que ele tem algum tipo de alteração, doença relacionada ao glúten? Então, vem as doenças relacionadas ao glúten, principalmente a doença celíaca. Nós temos, então, duas. A gente pode dividir os sintomas, as manifestações, em dois grandes grupos: as intestinais e as fora do intestino, além do intestino. Hoje, né, cada vez mais a gente sabe da interação do intestino com o todo, né, Candice? A gente tem falado muito da interação cérebro, estômago, intestino e com todo o resto. Então, realmente, a doença celíaca, ela pode trazer manifestações a nível intestinal e fora do intestino também. As intestinais mais comuns, e aí aqui elas são esse sintoma, ele tanto acontece na doença celíaca quanto na sensibilidade não celíaca, né? Que é basicamente o sintoma mais comum é a sensação de distensão abdominal. Eu como, eu estufo, eu sinto aquela indigestão, aquele desconforto abdominal. Para alguns pacientes, eles podem também apresentar diarreia. E é interessante que, uma vez que o intestino está inflamado, independente muitas vezes do que eu comi, não necessariamente o trigo, eu posso ter diarreia. Por quê? Porque toda absorção dos nutrientes e absorção de água do intestino, como nós falamos no episódio 5, quando a Candice falou brilhantemente sobre o funcionamento do tubo do intestino delgado, uma vez que o intestino delgado está inflamado, ele não consegue, ele tem uma dificuldade de absorver água. Então, mesmo que eu tô comendo, né, um outro alimento, tô comendo arroz com feijão, daí me dá diarreia. Ah, mas aí, eu acho que não sou celíaco porque eu não comi trigo. Não necessariamente. Então, E essa até é questão. super comum, né, a intolerância à lactose secundária à doença celíaca, né? Então, às vezes Exatamente. pacientes têm intolerância à lactose, mas a intolerância à lactose é causada pela inflamação intestinal, não é porque eles não estão mais produzindo enzima, eles não estão produzindo enzima porque a enzima é produzida no intestino, o intestino está inflamado, né? Exatamente. Lembra que a gente comentou que na borda em escova, que é como se fosse o topo da célula intestinal, é onde produz a enzima lactase. E aí imagina que, como o intestino está inflamado por conta da doença celíaca, essa célula, esse topo dela, a célula borda em escova, é como se tivesse, imagina um pneu careca. Ela não tem mais aquela parte, então, consequentemente, ela não produz mais a enzima lactase. Isso é bem comum quando o paciente chega com muita diarreia, e aí a gente faz o diagnóstico de doença celíaca. Frequentemente, se tu pede o teste de tolerância à lactose, vem positivo também. E eu costumo falar isso para os meus pacientes. Olha, essa doença, essa alteração na lactose, essa intolerância à lactose, pode Às vezes ser melhora. que ela melhore. E tem um percentual muito grande de Que pacientes que, melhora. quando retira o glúten, volta, né, a ter as suas vilosidades intestinais, volta a bordinha e escova funcionar normal, a produção da enzima lactase volta ao normal. Então, diarreia é um dos sintomas clássicos, mas nem todos os pacientes com doença celíaca têm diarreia. Tem um percentual considerável de pacientes celíacos que têm constipação. Quais outros sintomas que pode levar? Como eu disse, o mais comum é isso: é diarreia, dor abdominal, desconforto abdominal, estufamento, mas também tem pacientes que podem já na apresentação inicial ter relato de perda de peso, por conta da não absorção. Pode ter também, como tu falaste, aí começa já as manifestações fora do intestino. Essas que eu falei no intestino, elas são em comum, né, da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten não celíaca. Tu Mas, por coloca exemplo, deficiência de B12, deficiência de ferro com manifestação extraintestinal, porque na verdade também é causado porque o intestino exatamente, tá, né, não com tá certeza. conseguindo absorver, né? Com certeza. Por exemplo, a sensibilidade ao glúten não celíaca não costuma ter uma perda de peso significativa como da doença celíaca. Na sensibilidade ao glúten não celíaca, agora que eu vou falar de manifestações extraintestinais, tipo deficiência das vitaminas, como a Candice falou, Não costuma vitamina ter. B12, né, de ácido fólico, de ferro, De zinco. de zinco, que são as deficiências mais comuns, de cálcio. Não acontece na sensibilidade ao glúten não celíaca. Por quê? Porque o intestino da pessoa está normal. Ela não está inflamado o intestino como acontece na doença celíaca. E eu acho importante falar aqui, Candice,
tu já, né, falaste um pouquinho sobre como é que é essa questão de inflamar o intestino. É de imediato, eu comecei a comer glúten e já inflamou meu intestino? Nós sabemos que a pessoa nasce com um gene, mas geralmente a doença se manifesta, na maior parte das vezes, não é na infância. E sim, em torno ali dos 20, 30 anos é quando a Adultos doença jovens. se manifesta. Então, eu nasci com G, comi trigo, centeio, né? Longos anos da minha vida, e chega um determinado momento em que o sistema imunológico realmente começa a desencadear essa reação inflamatória. Então, quando eu como o trigo, ele não, eu digo nos nossos soldadinhos de defesa, que é o nosso sistema imunológico, quando a pessoa tem essa mutação genética, ele reconhece aquela proteína como sendo um corpo estranho. E ela vai desencadear o quê? Ela vai desencadear uma inflamação que é justamente tentando combater, porque ele entende que, na verdade, aquela proteína é um inimigo, quando, na verdade, não é. Então, Mas é engraçado que, na verdade, a reação que a gente faz é contra os nossos transportadores desse alimento dentro do nosso corpo. Então, a reação é contra a gente mesmo, né? É contra a gente exatamente. mesmo. Ele não faz uma reação assim para vai ir lá e tirar o glúten de dentro da célula, Uhum, não. Ele uhum. faz uma reação contra os nossos transportadores de gliadina, ou, né, que tem. Então, é uma doença autoimune também, né? Exatamente. É considerado uma doença autoimune e ele afeta a nossa estrutura do intestino. É Uhum. diferente justamente quando a reação, como tu falaste, né? Quando tem uma bactéria, por exemplo, ele vai direto naquela bactéria, ele não vai causar dano no órgão. E nas doenças, né, imunomediadas existe esse dano ao órgão. E por isso que realmente é preocupante, a gente deve tratar sim. E é a forma de tratar justamente é eliminando a possibilidade desse corpo estranho, né? Como se fosse, eu disse, como, né, dizendo de uma forma bem simples, é como se fosse um corpo estranho que o organismo não consegue reconhecer e ele acaba desencadeando uma inflamação bem importante e que acaba trazendo essas consequências de deficiência de vitaminas. Além disso, quais são as outras manifestações fora do intestino? E por conta da deficiência das vitaminas, da absorção, por exemplo, do ferro, um dos sintomas também clássicos, como a Candice falou, é a anemia, é a osteoporose em paciente jovem. A gente tem que pensar em doença celíaca. Paciente, por exemplo, que tive uma fratura, né, uma queda muito, aquelas bem simples, assim, né, que a gente chama, caí, mal bati meu braço e já quebrou. Opa, será que realmente esse osso está forte? Então, cabe essa exclusão. Tem outras manifestações a nível, por exemplo, da parte de infertilidade, mas isso já é mais raro, né? Mas está bem descrito na literatura, doença celíaca como uma das causas que deve ser excluída no cenário de infertilidade. Deixa eu ver o que mais que eu não falei. Então, eu falei das Artrite. Exatamente. Tem algumas doenças articulares que estão associadas ao consumo do glúten. A E dermatite herpetiforme também. isso, lesões na pele, isso é bem importante. É como se fossem bolinhas, né, tipo herpes, e que acaba gerando para os pacientes desconforto, coceira, e justamente E eu quando tenho vai muitos pacientes investigar. também que têm, tipo, umas espinhas, assim, no rosto, principalmente Uhum. na testa, assim, que quando começam o tratamento melhoram, assim, sabe? Faz uma sensação, tipo, não é uma alergia, mas eles estão sempre com umas espinhazinhas, assim, sabe? No rosto, principalmente, né? Então tem essas manifestações na pele também, que aí sim estão associadas à doença celíaca, né? Daí não a sensibilidade ao glúten não celíaca, a dermatite herpetiforme, por exemplo. Ah, sim, a dermatite. Essas espinhazinhas pode estar na sensibilidade não celíaca. A artrite também pode dar na sensibilidade não celíaca. A sensibilidade Exatamente. não celíaca é muito parecida com a doença Uhum, celíaca, mas na uhum. verdade não tem essas coisas de anemia, osteoporose, isso aí não tem, né? Deficiência de B12 não tem, né? E a deficiência de B12 não é tão comum na doença celíaca, né? Porque a doença Não, celíaca normalmente ela é mais da parte do início do duodeno, né? isso, exatamente. Mas pode ter também, mas não é tão comum.
A B12, E como é absorvida lá no ilho ah, terminal, que é no é, final do intestino delgado, por isso que não costuma dar deficiência de mas ferro B12. tem bastante, né? Deficiência de ferro tem bastante. Exatamente. E E ferro, às vezes sim. os pacientes com sensibilidade não celíaca, essas manifestações intestinais, como essas artrites, essas coisas, dá muito mais até do que na doença celíaca. Uhum. Isso é uma coisa bem interessante na literatura fala, que muitas vezes o paciente com sensibilidade ao glúten não celíaca, ele tem muito mais sintoma quando consome o glúten do que o celíaco mesmo, né? Tipo, quando, por exemplo, muitas Uhum. vezes chega o celíaco para, né, na verdade, já chega com o diagnóstico de doença celíaca porque tinha falta de ferro, por exemplo, e aí tu vai ver ele não tem sintoma nenhum da parte gastrointestinal. E já paciente, muitas vezes com sensibilidade, ele não tem deficiência nutricional nenhuma, porque o intestino dele está excelente, né? Não tem nada de alteração na absorção, então ele está absorvendo os nutrientes, mas ele tem muito sintoma gastrointestinal. Não, isso até é uma coisa que os pacientes, às vezes, eles ficam muito frustrados, né? Porque eles, às vezes, têm muitos sintomas, eles vão nos médicos, não, teu sintoma, tá tudo bem, né? Tu tá tudo Uhum. certo, não tem nada. Só que os pacientes, não, mas eu tenho, entendeu? Eu não, sabe, eu me sinto muito mal. Então, assim, só ter o exame laboratorial normal não quer dizer que, tipo assim, tá tudo certo, né? Mas eu acho Exatamente. também que, assim, às vezes, e isso é uma coisa importante que tu falou lá atrás, que quando, às vezes, o intestino tá inflamado, e às vezes, assim, e essa inflamação não tem, vamos dizer, na sensibilidade não celíaca, mas tem um negócio de aumento de permeabilidade intestinal, que é um negócio que a gente ainda Uhum. não consegue muito medir, né? O paciente, ele tem a sensação que tudo que ele come faz mal, né? Que não é só o Uhum. glúten, que tudo que ele come faz mal. Uhum. É. E isso é tipo uma coisa assim. Daí é o seguinte, o paciente, tipo assim, ele começou a ouvir o podcast e fala, cara, eu tenho isso, sei lá do que. Ele já corta o glúten antes de ir na consulta? Não, isso é algo que a gente tem enfrentado, é um desafio grande, né, Candice, na nossa prática nos últimos anos. Uma vez que começou a se falar muito do glúten e passou a ser veiculado na mídia, que ao retirar o glúten tu pode emagrecer, ao retirar o glúten tu vai ter melhor saúde, as pessoas começaram muitas vezes a cortar o glúten sem fazer uma investigação. E a investigação realmente ela requer exame laboratorial. É bem importante as pessoas entenderem que os testes, esses que não são através né, da dosagem das antitransglutaminase, os exames que a gente solicita, né, Os no marcadores de laboratório, os doença marcadores, autoimune, né? exatamente. Eles, na verdade, esses outros testes, né? Tem outros testes que hoje se faz, né? Enfim, que tem alguns profissionais Uhum. que oferecem, esses não fazem diagnóstico de doença celíaca. Precisa sim passar pela avaliação de um médico, de preferência o gastroenterologista, que vai solicitar os exames antes de retirar o glúten da alimentação. Por quê? Se eu paro de comer glúten, um mês, 2 meses já é suficiente, muitas vezes, para eu zerar esses meus marcadores. Zerar, não, normalizar esses marcadores. Então, se nós coletarmos os exames de uma pessoa que já não vem ingerindo glúten há 2 meses e ele der negativo, eu não vou saber se realmente é porque a pessoa não é celíaca ou é porque ela é celíaca, mas já está em tratamento. Não, tanto que Lembrando a gente que usa isso, essa normalização dos exames, como um parâmetro para ver se o tratamento tá funcionando ou não, né? exatamente. Então, Então, se tá há muito tempo sem consumir, normaliza. exatamente. Então, isso é muito importante, pessoal. Não retirem o glúten antes de fazer uma avaliação médica, de preferência com gastroenterologista, que realmente vai realizar essa avaliação completa. Por quê? Porque o diagnóstico de doença celíaca, os exames sorológicos, os exames, né, que a gente coleta no laboratório, eles têm uma acurácia, ou seja, uma capacidade de fazer diagnóstico muito boa, acima de 95%. Porém, o que confirma realmente a doença celíaca é a endoscopia com biópsia do intestino delgado. E Sem essa sim demora para melhorar, né? isso aí. Pode demorar até 2 anos, né? Até cinco É. anos fala na literatura, né? Dependendo de alguns casos. Mas é muito importante vocês saberem isso. Nós temos. Esse é um diagnóstico, eu digo para os meus pacientes, é um diagnóstico muito sério. O diagnóstico de doença celíaca é algo que, uma vez feito, é para, né, até o presente momento, como eu Até disse, né? hoje, né? Até hoje,
né, dia 2023, 6 julho de de 2023. julho de 2023, o tratamento da doença celíaca é a exclusão do glúten da vida da pessoa. Isso tem um impacto muito grande por uma série de questões, principalmente por questões sociais. Então, assim, é um diagnóstico muito sério. Nós temos que ter certeza se a pessoa é celíaca ou não é. Muitas vezes chega para mim um paciente já me trazendo esse diagnóstico. Doutora Estela, eu vim aqui porque eu já tenho o diagnóstico de doença celíaca. Tem algo que eu faço que é eu volto no tempo, reavalio os exames dos pacientes. Imagina que o diagnóstico de doença celíaca é que nem diagnóstico de doença inflamatória. É um quebra-cabeça onde as coisas têm que se encaixar. Não, e o ruim é que às vezes eles estão anos sem. Daí tu fala assim, e tu tem os exames, né, de quando foi feito o diagnóstico? Não, não tenho mais. Uhum. Então, Chega a dar um. Ui! Entendeu? Exatamente, mas sempre que possível, isso é muito importante. Vocês vão trocar de médico, levem os exames lá da época do diagnóstico. E quais exames? Os sorológicos, né? O mais comum é a antitransglutaminase, mas também tem o antiendomísio. Antigliadina não é tão usado, então, mas principalmente antitransglutaminase e antiendomísio. Recolham esses exames, né? De preferência, o resultado de antes de vocês começarem a dieta para doença celíaca. E a endoscopia com a biópsia. Como eu disse, o exame para fazer o diagnóstico, esses exames eles têm que estar alterados e compatíveis com doença celíaca. Na verdade, assim, o antitransglutaminase e o antinomísio, eles funcionam mais ou menos como uns testes, eles funcionam para o diagnóstico, mas é o teste de rastreamento que a gente usa. E quando vem positivo, a gente tem que fazer endoscopia com biópsia, né? Então, não é só o exame de sangue positivo. Então, às vezes o paciente vem com coisa e eu falo, e a endoscopia? Não, a endoscopia eu não fiz. Não, mas a endoscopia faz parte do diagnóstico também de doença celíaca, né? Exatamente. E tem, por exemplo, tem algumas situações, né, onde eu reviso os exames e aí vem a sorologia, vem os exames de sangue negativos e a biópsia positiva. Mas esse paciente é celíaco? Não necessariamente. Por quê? Porque tem outras causas, né, outras doenças que causam atrofia lá das vilosidades intestinais. Então, aí que está, como eu disse, é um quebra-cabeça, as peças têm que se encaixar. E daí, nesse caso, às vezes, a mutação genética ajuda, né? Porque, como tu falou, assim, a sorologia é positiva em 95% dos casos. Então, tem 5% que tu tem sorologia negativa. Daí, tu tem uma biópsia compatível. Bom, nesse caso, a mutação genética vai ajudar, porque se tu tem uma biópsia com a mutação genética, talvez seja celíaco mesmo, né? Isso. Mas, então, como eu disse, esse é o primeiro passo sempre, né? Aquela coleta, como eu disse, o início sempre é a história detalhada, o reavaliar os exames lá do início antes de consumir glúten. E como nós falamos... E outra coisa, endoscopia digestival tá com biópsia do adenal, né? Exatamente. Tem que ter biópsia do duodeno. O duodeno, na verdade, gente, é a primeira parte do intestino fino, do intestino delgado. Na endoscopia, a gente entra nessa primeira parte, no duodeno. Então, tem que ter biópsia ali daquela parte, né? Então, não é só fazer endoscopia e, tipo assim, sem biópsia, não. A endoscopia com biópsia, né? Exatamente. Porque tem alterações na biópsia do adenal que são sugestivas de doença celíaca, né? Exatamente. E aí o patologista que vai nos dar esse diagnóstico, Isso. né? A gente coleta durante a endoscopia as biópsias e encaminha para o laboratório, e aí o médico patologista vai nos dizer se tem aquelas alterações, né? Aumento dos linfócitos intraepiteliais, atrofia, hiperplasia de cripta, que são as alterações, né, que estão associadas à doença celíaca, e aí ele já vai fazer uma classificação que a gente chama de Marsh, que é uma classificação a nível endoscópico, né? Que vai depois nos dizer no futuro, na endoscopia, 2 anos depois, de controle se ela normalizou a mucosa, o revestimento do intestino delgado ou não. Isso aí. Para sensibilidade não celíaca ao glúten, não tem ainda um exame diagnóstico ideal, né? É clínico diagnóstico, né? E eu acho que isso é um grande desafio no nosso dia a dia, porque nós sabemos, por exemplo, que muitos pacientes que têm estufamento, têm desconforto abdominal, têm excesso de gases, na verdade, eles têm síndrome do intestino irritável. E o glúten faz parte da dieta do baixo teor do FODMAPs, né? Então, às vezes, na verdade, é difícil.
Às muito vezes esse o problema não é a diagnóstico proteína do glúten, é o carboidrato do glúten, carboidrato do trigo, né? do Não a trigo. proteína do trigo, mas o carboidrato do trigo que é o fructano, né? Que tá causando sintomas no Exatamente. paciente, né? Exatamente. Então, é muito difícil esse diagnóstico de certeiro, até porque, como tu falaste, né? O diagnóstico acaba sendo de exclusão. Tu exclui que o paciente seja celíaco, tu exclui doenças intestinais, outras, mas o diagnóstico de certeza para sensibilidade ao glúten não celíaca, para o próprio intestino irritável, não tem um exame que diga eu tenho intestino irritável, eu Não, e tenho na verdade, se tu doença pegar um celíaca, eu tenho paciente que sensibilidade. tem sensibilidade não celíaca ao glúten, muitas vezes ele recebeu o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, né? Porque a síndrome do intestino irritável é tipo um saco de gato que várias coisas podem dar esse tipo de Uhum, sintoma. Inclusive a exatamente. sensibilidade não celíaca ao glúten, inclusive a doença celíaca, Isso né? aí. Se pegar, o paciente com doença celíaca, ele pode em algum momento ter tido um diagnóstico de síndrome do intestino irritável antes, porque o médico não coletou os exames, né? Uhum. Então é um saco de gato. Mas eu normalmente, assim, claro, tu tem que escutar muito o paciente, mas normalmente quando o paciente tem muito dessas outras manifestações extraintestinais, que eu desconfio que o problema não é o carboidrato, é a proteína. Então o paciente vem Uhum. assim, que tem muita dor articular junto, tem coisa, será? E eu fico pensando, bah, isso aí, normalmente a má digestão do carboidrato, que é do fructano, do FODMAP, não costuma dar resposta imune. As respostas Uhum. imunes normalmente são por causa das proteínas, né? Então, eu desconfio Uhum. mais de sensibilidade não celíaca quando o paciente tem mais manifestação extraintestinal, assim, né? Isso. Essa é uma das pistas, né? De novo, nós médicos, nós somos investigadores, né? E atrás dessas pistas, desses detalhes, e aí vem a importância de uma história né, detalhadas. Conhecer de verdade o nosso paciente, os sintomas, inclusive questionando os sintomas que podem ou não estar associados. Uhum. Bom, Estelinha, agora, julho de 2023, como é que é o tratamento para doença celíaca e sensibilidade não celíaca ao glúten? Então, a pessoa procurou atendimento médico, fez os exames e aí então veio lá o diagnóstico da doença celíaca. Qual é o tratamento? É a retirada do glúten da dieta. Já dizia o pai da medicina, faça do alimento o seu remédio. E na doença celíaca, assim, ó, essa frase ela cai como assim, como uma luva, né? Faça do alimento o seu remédio. Em se tratando de doença celíaca, ou a retirada do trigo, do centeio, da cevada, da alimentação é o tratamento. Estela, aveia, como eu disse para vocês, a aveia, quando ela realmente ela foi avaliada e ela diz não contém glúten, pode comer. Mas é difícil muitas vezes as pessoas saberem, né, a procedência da aveia. Então, é melhor cortar a aveia também de uma forma geral. A não ser que tu tenha certeza que ela não contém glúten, né? Que tem algumas marcas hoje em dia que já tem essa especificação. Mas a retirada do trigo, do centeio e da cevada. E alguns, né, alguns estudos falam também do malte, né? Porque o malte vem da cevada, né? Uhum. Mas são esses três principais grupos, né? Que realmente são a fonte de glúten. Bom, e como é que a gente orienta o paciente? Então, o paciente chegou com o diagnóstico firmado, vamos iniciar então a alimentação. A partir daquele dia, nós orientamos os pacientes não ingerirem mais, fazerem, na verdade, substituições. Ao invés de comer o pão com trigo, vai comer o pão feito com outra farinha. Hoje nós temos, felizmente, uma gama grande de outras farinhas. Logo no início, uns 15 anos atrás, basicamente o que tinha era a farinha de trigo, farinha de arroz e farinha de milho. Sendo que a farinha de arroz e de milho ela não contém glúten. Mas aí acabava tendo os pacientes tendo uma certa dificuldade, né, no preparo das receitas. Hoje nós já temos uma gama grande de Não, e quem farinhas. cozinha sabe, né, que assim, o que acontece? A farinha de trigo, ela que dá aquela liga, né? É o Então, glúten que dá a liga, né? é difícil, Exatamente. assim, a farinha de arroz, coisa e tal, dá essa liga que a farinha do trigo dá, né? De trigo dá. Exatamente. Mas hoje nós já temos outras opções de farinha.
Então, está cada vez mais fácil, penso, né, que encontrar tanto no mercado quanto também para os preparos domésticos, uma vez que nós temos outras opções de farinha, farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de castanha. Então, essa substituição, justamente o que eu costumo indicar para meus pacientes, vai variando as farinhas para não enjoar o sabor, vai tentando novos preparos e também para não ficar, em termos nutricionais, essa mudança nas farinhas também é importante. Ai, Então, Guri, eu acho que tem que usar criatividade também, sabe? Ah, fazer isso, lasanha de abobrinha, com lasanha de couve, certeza. entendeu? Acho que tem que usar criatividade também, Trazer né? os vegetais. Né? Aqui em Caxias, Claro. por exemplo, tem uma pizzaria que eles têm pizza com a base de abobrinha ou Uhum. berinjela, né? Então, tem muitas formas, bem isso que tu falaste. Tem pizza de couve-flor, eu acho ótima. Daí eu faço e minha mãe fala, ai, Candice, o meu filho fala assim, não dá pra tu fazer pizza normal. E eu falo, ai, que eu gosto. Claro, mas o que eu penso sempre, Candice, o primeiro passo é sempre a aceitação. Quando eu aceito, ok, já entendi, eu sou celíaca e o meu tratamento é a retirada do glúten. Eu gosto, né? Gostava de comer minha massa de trigo, mas ok, ela faz mal para o meu corpo e eu vou entregar para o meu corpo o melhor alimento para ele. Então, eu vou buscar, eu digo, à medida que tu aceita, tu deixa a tua criatividade fluir. Se tu fica brigando, ao lado da criatividade, ele fica abafado. E aí tu não vai achar opções. Hoje em dia, isso é muito legal. Aqui em Caxias, não sei como é que tá aí em Santa Cruz. Hoje nós já temos cafeteria exclusiva para celíaco. Hoje nós temos buffet a quilo para celíaco aqui em Caxias. E É, hoje nós aqui temos não estamos assim rodízio de ainda. pizza para celíaco. Olha que legal, né? Claro que tem pessoas que comem nesses restaurantes. Tem um especial que eu vou com a minha secretária, né? Ela é celíaca. E aí eu costumo, nossa, é uma delícia a comida, é uma delícia. E tem muitas pessoas que não são celíacos e que gostam de lá. E tá tudo bem, Hum. né? Então, mas essas hoje cada vez mais, como a incidência na população ela é alta, tem muitas pessoas que necessitam desse tipo, né, de atendimento. Então, é muito legal ver surgindo novas opções. É, Então, e eu acho também importante, assim, que a doença ali que a gente tem que cuidar muito, assim, tipo assim, realmente é um diagnóstico pro resto da vida. Não uhum, pode ingerir, tem que olhar o rótulo dos alimentos, contém glúten, não pode consumir aquele alimento, né? aí. Agora, quando a gente fala da sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? A Uhum. coisa não é tão restrita assim, Isso, né? isso, isso é muito importante nós estarmos falando. Qual é a grande importância de saber se a pessoa, poxa, eu como glúten e não me sinto bem. Tá, mas antes de cortar o glúten, vamos fazer a avaliação com certeza. Por quê? Porque se tu é celíaco, realmente essa restrição, ela tem que ser levada muito a sério. Porque, como nós falamos anteriormente, uma vez que eu ingiro glúten, o meu intestino delgado, que é uma área muito nobre do meu corpo, é a área onde absorve praticamente todos os nutrientes são absorvidos, eles vêm para o meu corpo, eles chegam no meu corpo através do intestino delgado. Então, inflama uma parte muito nobre. É difícil dizer qual é a parte mais nobre do nosso corpo, mas é uma das mais nobres. Nós sabemos que nós não vivemos sem vários órgãos, né? A gente não vive sem Uhum. vesícula, a gente não vive sem intestino grosso, a gente vive sem vesícula, a gente vive sem intestino grosso, a gente vive sem estômago, a gente vive sem esôfago, mas a gente não vive, é incompatível com a nossa existência a retirada do intestino delgado. Ele é um órgão muito nobre, porque é lá que é absorvido todos os nutrientes. Então, inflama uma área muito nobre do nosso corpo. Então, quem é celíaco, glúten, como eu disse, hoje não temos medicamento capaz de amenizar, de impedir que o glúten cause essa reação inflamatória nos pacientes celíacos. Já quem tem sensibilidade a glúten não celíaco é diferente. Ele, vamos supor, eu como glúten, estufo, não fico muito legal. Ok, eu vou tirar na maior parte dos dias, mas de vez em quando, cheguei lá, fui jantar na casa da Candice e ela não sabia, né, que glúten não me fazia muito mal, ela fez uma lasanha. Ok, eu posso comer aquela lasanha, diferente do celíaco.
O celíaco, eu vou jantar na casa da Candice, sempre eu digo para os meus pacientes celíacos, come antes, se tu não conhece o lugar onde tu vai, já janta antes, garante a tua nutrição antes. Outra opção é tu levar a tua comida, Levar a marmita. levar a tua marmita também é outra opção. Claro que sempre que possível tentar, se tu já tem um bom relacionamento com a pessoa, já avisa, olha, eu sou celíaco. E eu vejo assim muito as pessoas, como ainda existe na população em geral bastante desconhecimento, e aí como tem o sensível ao glúten que não se sente bem, mas pode comer glúten, diferente do celíaco, que não pode comer glúten, eu vejo que isso gera uma certa confusão na população. Então, às vezes, eu vejo que a família, não, mas um pouquinho pode para o celíaco. Não, não pode. Então, isso é Eu muito até falo um negócio importante. pro paciente que eu nem devia falar, mas vou falar o que eu falo, tá? Porque tem isso aí, a gente fica enchendo o saco das outras pessoas para as outras pessoas comer, entendeu? A pessoa fala, não, eu não posso comer glúten. Eu fico, não, enche o saco. Eu fico, só um pouquinho. Eu falo pros pacientes o seguinte, se a pessoa te encher o saco, tu fala que tu tem alergia e que tu fica com a cara toda inchada, que tu não consegue nem abrir o olho de tão inchada que fica a tua cara. Porque se tu falar isso, a pessoa não vai te encher o saco, porque ninguém vai querer te ver assim. Claro. Então, se a pessoa diz assim, um pouquinho pode, tu fala assim, não, eu tenho uma baita Vai. alergia, eu fico toda inchada e meu olho incha, assim, uma coisa horrorosa. E daí, tu vai ver, ninguém mais vai encher o saco se tu falar assim, né? Claro. Agora, se tu falar, meu intestino inflama, né? A pessoa continua enchendo o saco. E tem uma questão que é muito importante falar. Às vezes, o celíaco, por exemplo, eu comi, a pessoa, já aconteceu isso só no consultório. Ai, doutora, eu acabei escapando. Eu comi um pouquinho de glúten e não me fez nada. Isso não quer dizer que tu não está gerando né? Tu não está inflamando o teu intestino. O fato do sintoma não tem a ver, como nós falamos, tem muito celíaco que não tem sintoma nenhum, mas ele acaba tendo quadro de desnutrição. Ele acaba tendo, como eu disse, né? Ele está intoxicando o seu organismo. Então, muitas vezes, o fato de eu não ter sintoma não significa que aquilo não me faz mais mal. Até porque, para fazer mal, depende de um grau de inflamação bastante importante para daí ter o sintoma. Só que daí, nisso, depois para dar a volta, é muito. É um caminho longo, como tu falaste antes, né? É claro que é possível. Uma vez que a pessoa cortou o glúten, geralmente os exames de sangue, a gente já percebe essa melhora em questão de 6 meses, os anticorpos já estão no nível normal. Então, já não tem mais aquela produção de anticorpo contra o glúten. A resposta na endoscopia, a normalização das vilosidades, ela demora um pouquinho mais. Hoje, na literatura, se fala de fazer uma endoscopia de controle em 2 anos, mas alguns pacientes pode demorar até mais. Mas, uma vez que os anticorpos, eles normalizaram, por exemplo, no diagnóstico, tenho 120 genes de transglutaminase, 6 meses depois, retirei o glúten da minha alimentação, 6 meses depois eu tô com 6. Ótimo, tá respondendo, segue a vida. E aí, mais pra frente, a gente faz a endoscopia. Pois essa era a outra pergunta. Como é que é feito o acompanhamento? Perfeito. Só finalizando a questão ali da sensibilidade. A sensibilidade, realmente, a gente pode, como nós falamos antes, né? Eventualmente comer glúten, sim, não teria problema para o teu corpo. Mas isso é para quem é sensível, não para quem é celíaco, né? Sobre o acompanhamento da doença dos pacientes com doença celíaca. Nós devemos, como eu disse, né, fazer os exames de sangue. E na época do diagnóstico, além de fazer a dosagem dos anticorpos, nós dosamos também as vitaminas. As vitaminas, em termos assim, o que os guidelines falam? A gente deve fazer as dosagens das vitaminas, né, essas que a gente já mencionou anteriormente, mais a densitometria óssea, na época do Principalmente diagnóstico. mulheres, né? Principalmente, mas de uma forma geral, é um exame que é muito importante, porque tem um percentual grande de pessoas, inclusive jovens. Há pouco mesmo, ano passado eu fiz diagnóstico de doença celíaca num homem, isso é bem raro no consultório, né? Esses dias eu estava contando, acho que eu devo ter uns mais de 100 pacientes celíacos mulheres e acho que uns 5 homens, nem isso, né? E a literatura fala que a proporção, se não me falha a memória, acho que é... Acho que não é tanto que nem a tua casuística, guria. É 3, não, mas eu acho que peraí, deixa eu ver, é 3 em 15, eu acho, que é a última vez que eu li, né, é bem menor a percentual
de pacientes homens, né? Na As doenças verdade, assim, autoimunes. tirando o espondilite anquilosante, eu acho que todas as outras doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, né? Exatamente. Então, esse jovem, ele tem 25 anos, homem, ele é celíaco, né? Fiz o diagnóstico dele no passado, e ele já tinha da densitometria óssea osteopenia, ou seja, uma redução da massa óssea. Então, mesmo sendo homem e jovem, e isso é bem importante. Então, a densitometria óssea também faz parte dos exames de avaliação inicial, além da, como eu disse, né? O padrão ouro é a endoscopia com biópsia do intestino delgado. Depois, na sequência, e geralmente em 6 meses, isso depende da literatura que a gente lê, mas geralmente em 6 meses o paciente retorna, né, tendo feito a dieta sem glúten, e aí nós repetimos os exames de sangue. E aí a endoscopia, a gente, estando tudo bem, a gente reavalia esse paciente, depois depende, né, esse o intervalo, mas 1 ano ou, né, de preferência, eu Eu costumo, faço em dois também. exatamente, a endoscopia vem em 2 anos, mas essa É. avaliação eu costumo fazer anual das vitaminas, Uhum, né? E aí, claro que se tiver alguma deficiência, a gente suplementa. Mas não tem isso aí. indicação de fazer suplementação sem ter alteração nos exames, nas dosagens laboratoriais. E eu acho Sobre. a coisa mais importante, assim, que não melhorar ali os autoanticorpos é a causa mais comum e que tá tendo contaminação, né? Daí a gente tem que Isso. olhar no dia a dia da pessoa o que, que pode estar acontecendo para estar tendo contaminação. A causa mais comum é contaminação, assim, né? E às vezes são produtos que tu nem imagina. Eu vejo, um dia uma paciente me falou, né? Ela teve uma alteração no anticorpo, e aí foi isso justamente que eu falei: olha, reavalia o que tu tá comendo no teu dia a dia, os rótulos. E aí o que ela viu? Que o iogurte que ela estava consumindo tinha glúten. Então, assim, tu não vai olhar muitas vezes no iogurte, né? Mas tem iogurtes que são engrossados com farinha, por exemplo. Assim como, por exemplo, eu digo sempre para os meus pacientes, vai comer fora, os meus pacientes celíacos, né? Que, como eu disse, é muito difícil a pessoa não comer sempre em casa. Tem muitas pessoas que trabalham fora, comem em refeitório de empresa, comem em buffet aquilo, comem, né, na rua. Então, um alimento que eu sugiro que não se consuma, o celíaco não consuma fora de casa é o feijão, que é outro que frequentemente se engrossa, né? Nos restaurantes eles engrossam Uhum. com farinha. Então, evitar. Claro, e sem falar nas carnes empanadas, né? Que isso Ah, e molho de carne, normalmente também eles engrossam, né? exatamente. Então, tem que ter alguns cuidados, né? Comer salada sempre, né? Vegetal livre demanda, aquele prato colorido, cheio de micronutrientes, A metade do carninha prato, grelhada. salada, fruta para absorver a vitamina C. Aliás, para absorver o ferro, a fruta rica em vitamina C, como laranja, kiwi, bergamota, até mesmo um suquinho de limão. Então, para ajudar na absorção do ferro, que é tão importante para as pessoas, né? E o ferro contido no feijão. E então, além disso, também tem o arroz, o feijão, a salada, a carne, né? E o feijão, como eu disse, preparado em casa, né? De preferência que não se consuma fora. A não sei que tu tenha realmente muita certeza. Ah, conversei com o chefe, ele Às não vezes conversa com engrossa. a cozinheira diz, Isso. não, o feijão a gente sempre faz, assim, assado, blá, 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 E não blá. bota Tá, farinha. né? Mas esse cuidado é importante. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes assim, segue a vida, retira o glúten da tua alimentação, avalia os rótulos quando tu está começando. É um pouco chato isso, mas hoje já tem até aplicativos que nos ajudam. Não, guria, e tu sabe que esses dias eu prescrevi, e é minha culpa, eu prescrevi uma medicação pra uma paciente, ela mandou mensagem depois dizendo assim, doutora, tem glúten na medicação. Uhum. E eu, não, não toma, entendeu? Mas tem. Porque às vezes até os remédios a gente tem que cuidar porque eles usam o glúten para fazer o comprimido, né? Isso aí. Mas isso tem no rótulo. Só que nem eu sabia que tinha glúten num comprimido de vitamina B12. Nem eu sabia que tinha glúten no Uhum. comprimido, Uhum. né? Então, isso é realmente bem importante. Mas normalmente o paciente retirou o glúten da alimentação, fez os exames em 6 meses, está super bem, segue a vida dessa forma, tendo esses cuidados, buscando sempre, eu digo, se organizar antes. Eu digo organização é a palavra-chave, né?
não vou mais jantar fora, não vou mais isso, não vou mais aquilo. Não, mas eu preciso, claro, não vou, por exemplo, numa pizzaria que só tem pizza normal, que é a pizza com trigo, feita, né, com massa de trigo. Não, então vamos na pizzaria que tem opção de massa, né, de outras opções de massa, né? Vou comer hambúrguer, então vou na hamburgueria que tem opção de hambúrguer sem glúten. Ah, mas com contaminação cruzada. Se os teus anticorpos estão normais, realmente eu digo para meus pacientes, não precisa ficar preocupado, tá indo bem. Claro que se o anticorpo começar a alterar, tá. Então, assim, o que tu fez esse mês de diferente? Fez nesses 6 meses? Eu fui comecei a comer um hambúrguer sem glúten. Comecei a comer a pizza na pizzaria, né? Tipo, numa pizzaria que não é exclusivamente para celíaco, né? Opa, então vamos dar uma segurada e vamos reavaliar. Mas, de uma forma geral, não há necessidade da gente, eu digo, né, Candice, colocar o paciente celíaco numa bolha, né? Realmente se consegue levar a vida de um jeito muito parecido com uma vida sem restrição, com esses cuidados, né? Então, justamente a gente sabe quanto também é importante a pessoa continuar indo nos churrascos, indo nos encontros, né? Sair para jantar com os amigos. Então, isso faz parte, sim. Então, só que ao mesmo tempo, o fato de eu estar indo não significa que eu deva comer o que outras pessoas que todo estão mundo consumindo. Come. Bom, última pergunta, tá? Vamos lá. A pergunta é: devemos temer o pão de cada dia? Essa pergunta eu acho ela fantástica, né? Na internet, hoje, eu digo a internet é uma fonte maravilhosa de informação, mas às vezes percebo que as pessoas ficam confusas porque cada um fala uma coisa. Então, no cenário de quem não é celíaco, tá? Para quem é celíaco, a gente já falou que realmente o trigo, né? Não, ok. Mas para quem não é celíaco, tá? A gente deve temer o glúten. Não tem nenhum estudo científico que diga que o glúten seja vilão para a população em geral. Não tem. Eu revisei, não tem nenhum estudo científico que diga, Candice, tu não deve mais, se tu não comer mais glúten, tu vai ter uma saúde melhor. Não existe nenhum estudo, comprovação científica que retirada do glúten emagreça, retirada do glúten te dê longevidade. Não, não existe. Não tem nada, nenhum estudo científico que diga que sim, que isso traz benefício para a saúde. O que os estudos falam? Quando eu retiro o glúten da minha alimentação, automaticamente, o que eu diminuo o consumo, ou praticamente não como? Eu deixo de comer pão, eu deixo de comer bolo, eu deixo de comer biscoito, eu deixo de comer muitos ultraprocessados. E aí, claro que isso faz bem para a saúde, né? Quem não sabe que retirar ultraprocessado, que o desempacotar, o descascar mais, o desempacotar menos faz bem para a saúde. Então, de novo, vem a questão do equilíbrio. Não é não comer glúten para quem não é celíaco. De novo, pessoal, isso é para a população em geral, não celíaco. Na verdade, tem um negócio bem legal, assim, que eu acho, assim, que tem um pesquisador, acho que é italiano, que é o Alessio Fasano, que estuda muito isso. Em todos nós, o glúten aumenta uma proteína no nosso corpo chamada zonulina, e a zonulina aumenta a permeabilidade intestinal. Isso acontece em todos os seres humanos, o glúten aumenta a permeabilidade intestinal. Só que quem não tem sensibilidade não celíaca ao glúten, quem não tem doença celíaca, a gente tem fatores anti-inflamatórios que compensam isso e logo fecha o nosso intestino. Tá? Exatamente. Realmente, quem tem sensibilidade não celíaca ao glúten, esses fatores ali anti-inflamatórios, eles estão bem diminuídos, então o paciente fica com permeabilidade intestinal aumentada. Mas quem não tem, o nosso corpo ele compensa. O que eu acho, e talvez isso que tu falou, que eu acho uma coisa muito importante, é a quantidade. Porque assim, se tu come assim, pão no café da manhã, massa no almoço, pão de tarde, pão de noite, realmente, talvez tu tenha esse aumento de permeabilidade intestinal porque teu corpo não tá mais conseguindo compensar esse monte de glúten que tu tá colocando e aumentando a tua zonulina, né? Exatamente. Agora, se tu come assim de uma maneira botando outros alimentos junto, que não é só farinha que tu tá consumindo durante o dia, o teu corpo vai dar um jeito, se tu não tiver sensibilidade não celíaca ao glúten, o teu corpo vai dar um jeito de, tipo assim, tu produziu sonolina, tu abriu o intestino, o corpo vai lá e diz assim, ok, hora de fechar de novo.
E né? tem E mais bom, como, né? em termos nutricionais, que acho que isso é muito importante nós reforçarmos. O trigo, a farinha de trigo integral, pessoal, ela é muito mais saudável do que a farinha branca. Por quê? Porque a farinha integral, ela tem fibras solúveis, insolúveis, e uma série de minerais que a farinha branca ela já não tem mais. Eu sei que o pão branco é mais gostoso. Eu sei, eu também entendo, eu também acho, eu super concordo. Mas vejam bem, não é que eu não vá comer pão branco, mas no dia a dia de vocês, tentem colocar o pão integral. Ele dá mais saciedade, ele diminui a resistência à insulina, ele vai ajudar no funcionamento do intestino. Então, vou comer farinha de trigo, tenta sempre que possível a integral. Tem também germe de trigo, tem o farelo de trigo, que tem outras propriedades. Porque, como a Candice falou, a farinha de trigo tem todos os componentes do trigo. Já o germe é a parte mais nobre, o farelo é a outra parte do trigo, né? E são realmente alimentos saudáveis, bons para a nossa saúde. O que realmente, em termos nutricionais, é muito pobre é a farinha branca. A farinha de trigo normal, que ela é muito gostosa, tem assim, ó, não tiro, assim, ó, é ótimo. Só que em termos de saúde, de densidade nutricional, ou seja, a quantidade de nutrientes por grama, ela é muito pobre. Basicamente, que ela tem é carboidrato. E ela perde aqueles micronutrientes que tem na farinha integral. Então, assim, o equilíbrio. E à medida que eu começo a usar outras farinhas, eu vou trazendo outros nutrientes. Por exemplo, aqui na minha casa, a gente consome glúten, mas não come todos os dias, né? Não, mas não é por questão de. É porque realmente eu comecei a usar outras farinhas. Nossa, então, farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de grão de bico. Tu vai trazendo outros nutrientes. E eu digo hoje, eu gosto muito desse conceito, incluir mais. À medida em que eu incluo mais, à medida em que eu diversifico mais os meus alimentos, automaticamente o que não é tão saudável começa a diminuir o espaço no prato. Então, à medida em que eu começo a colocar mais fruta, mais verdura, mais deixando o meu prato mais colorido, à medida em que eu começo a consumir outras farinhas, automaticamente a farinha branca ela vai diminuir, eu vou diminuir o consumo dela. E lembrando sempre que a farinha, a questão da farinha de trigo, como ela é rica basicamente em carboidrato, ela tem pouca proteína, ela não dá aquela saciedade como a farinha de grão de bico, por exemplo, que daí é uma farinha mais proteica. Então, se tu consumires de manhã, no café da manhã, por exemplo, né, faz lá uma panqueca com farinha de grão de bico, tu vai ficar por mais tempo saciada do que se tu comeres um cacetinho, por exemplo. Não, eu acho uma coisa muito importante também que tu falou que quando a gente usa esses carboidratos mais simples, como a farinha convencional de trigo, tu aumenta muito o risco aumenta, sim, se tu é geneticamente predisposto, né, de resistência à insulina a longo prazo, né? Isso. Então, porque ela é rapidamente absorvida e ela faz pico glicêmico, né? Quando as farinhas integrais, Exatamente. elas têm uma absorção mais lenta por causa das fibras, então assim, a carga glicêmica acaba sendo igual, mas o pico não vai dar. Então, a resistência à insulina, querendo ou não, é também uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque agora, eu não sei, eu acho que foi semana passada que saiu o diabetes está virando uma doença endêmica, né? Não, agora não é mais o sobrepeso e a obesidade, o diabetes está virando uma doença endêmica, então, assim, a gente tem que pensar nisso também, né? Exatamente. Então, para pacientes não celíacos, não tem recomendação que se preocupam em ter boa saúde. Não tem recomendação de retirar o glúten pela dieta, da dieta. E até, inclusive, eu acho bastante complicado isso, porque vamos supor que eu resolva fazer essas dietas restritivas, né? Retirei glúten, retirei lactose, sem fazer avaliação, enfim, porque simplesmente para emagrecer. E aí a pessoa ficou lá, ela aguentou 3 meses, porque a pessoa não aguenta, como eu digo, né, não ser porque realmente tu tem uma indicação médica, né? E tu não consegue assim, agora Candice, tu não é celíaca, tá? Mas tu não vai mais comer glúten, não vai mais comer lactose pro resto da tua vida. É muito complicado isso. Só que daí se eu fiquei 3 meses sem consumir, o que vai acontecer provavelmente quando eu consumir? Não me fazia mal, mas provavelmente vai começar a te fazer mal, tu não vai te sentir bem. Então, de novo, pessoal, tem sim situações, como na doença celíaca, que o glúten não deve fazer mais parte da alimentação da pessoa. Por quê? Porque ela tem uma doença, uma alteração genética que
faz com que o glúten faça muito mal para o seu organismo. E aí ela vai se adaptar. Hoje nós temos, né, vários estudos com possíveis, né, possíveis tratamentos no futuro para a doença celíaca. Nós não temos ainda, são estudos que ainda não estão ainda em fases iniciais, mas quem sabe no futuro a gente consiga, mas ainda hoje a gente não tem essa opção. Mas, para quem não é celíaco, equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave, né? É tentar justamente não ter uma dieta baseada em farinha de trigo, esse não ser a base da tua dieta, mas sim ela fazer parte da dieta com equilíbrio. Então tá, pessoal, era esse nosso episódio por hoje. Nos acompanhe nas redes sociais também. Meu nome é meu arroba é candiceplume.gastro. E o meu Instagram é Estela Marini Gastro. A gente tá no Spotify e no YouTube, né? E até a próxima, né, Estelinha? Até a próxima! Tchauzinho. Ai, mandem sugestões, mandem sugestões. Tchauzinho.